Boa noite a todos. Meu nome é Abmael Bastos Ferreira. Hoje estarei apresentando o seminário de principais pragas do café, que será utilizado como nota na matéria de Fitotecnia 3, cujo professor é o professor Eliseu. Sumário. Hoje eu vou estar apresentando 6 pragas, sendo elas a broca do café, o bicho mineiro, o ácaro vermelho, a cochonilha branca, a cochonilha verde e a broca dos ramos. Broca do café. Esse inseto ele vai contar com 4 fases, sendo ela ovo, larva, pupa e adulto. E a perfuração dele, ela vai começar, geralmente, ela vai ser feita pela região da cicatriz floral ou pela coroa do fruto, conforme podemos observar na primeira imagem à nossa esquerda, onde o fruto ainda está verde. E abaixo, com o fruto já apodrecido, podemos ver o inseto no interior dela, vendo o quanto esse inseto ele pode ser danoso para a cultura. Quanto ao ciclo de vida dessa praga, as larvas elas vão eclodir em torno de 4 a 10 dias, e a partir do momento em que elas eclodem já dentro do fruto, elas vão começar com a degradação da semente do café. O período larval desse inseto ele vai durar entre 15 dias. O período pupal ele vai ser de 8 dias e o desenvolvimento completo do inseto ele vai ser entre 27 a 30 dias. Na imagem podemos observar o inseto maior à direita, que vai ser uma fêmea, e o inseto menor à esquerda, que é um macho. Quanto aos fatores que favorecem a ocorrência, esse inseto ele tem uma característica de gostar mais de umidade. Então, meses em que há mais chuvas, como por exemplo setembro a dezembro, e quando também é abaixo do normal, em janeiro e março, que formam um clima ideal para o desenvolvimento desse inseto, a ocorrência dele vai aumentar bastante no cafeeiro. Além disso também, outros 2 fatores que vão influenciar na incidência desse inseto são os plantios adensados, né, que vai favorecer desse inseto estar ali, porque além dos plantios adensados a gente também tem a questão das daninhas que podem servir como locais para que esses insetos fiquem por um período e depois eles passem para essas plantas, né? E os cultivos sombreados também, que podem favorecer ainda mais a ocorrência, a incidência desses insetos na lavoura. Para entender sobre o grau de infestação, o cálculo ele é bem simples. É necessário que seja feita uma amostragem dentro da lavoura, em que nessa amostragem serão selecionados aleatoriamente 30 cafeiros por hectare. E aí o cálculo vai ficar que a porcentagem de infestação ela vai ser igual ao número de frutos brocados dividido pelo total de frutos. E aí o nível de controle ele vai ser definido em 3% dos frutos brocados. Ou seja, acima dos 3%, dos 3%, é necessário que se entre com um controle para evitar que essa praga continue alastrando a cultura, né? Quanto aos controles dessa praga, temos o controle químico, que ele se baseia na utilização de inseticidas que contenham um princípio ativo que seja registrado para o controle da broca do café. O controle biológico, que ele vai ser feito com a utilização da Balvéria. E o controle cultural, que ele vai consistir na colheita bem feita, né, dos frutos, sem que a gente deixe com que parte dos frutos colhidos eles permaneçam no cafeeiro. É necessário que haja um repasse, né, que seria a catação dos frutos remanescentes da colheita. Porque uma vez que os frutos que estejam com esses insetos alojados em seu interior, eles podem servir de futuros vetores para que esse inseto ele se perpetue dentro da lavoura, certo?
O ácaro vermelho. Bom, o ataque do ácaro vermelho ele vai persistir, vai acontecer quando o ácaro ele consegue perfurar as células da folha, né? E a partir do momento em que ele perfura essas células, ele vai sugar parte do conteúdo celular da planta. E aí esse ataque, consequentemente, ele vai provocar o bronzeamento nas folhas e acontecendo esse bronzeamento vai ocorrer uma redução na área foliar posteriormente. E depois disso, uma queda na produção da safra, porque uma vez que essas folhas elas perderam essa coloração, né, tem esse aspecto bronzeado, elas perderam a sua capacidade fotossintética. E isso, de certa forma, faz com que, a, de forma direta, que a produção da safra caia. Uma vez que, com a quantidade menor de folhas, a capacidade fotossintética da planta, né, a capacidade de produzir fotoassimilados, ela vai despencar. Né? Os fatores que favorecem a ocorrência. Dentre os principais fatores que vão ocorrer, está a ocorrência desse inseto estão os períodos de seca contendo uma falta de chuva ou estiagem prolongada, né, nesse local, nessa lavoura. E, além disso, também o monitoramento e o nível de controle. Uma vez que um monitoramento tardio, ele vai atrapalhar e muito na, no controle dessa praga. O monitoramento e nível de controle, ele vai ser feito bem parecido com a forma do outro. A diferença é que o outro utilizava 30 cafeiros por hectare, esse iremos utilizar 20 cafeiros por hectare. E aí dessa forma o cálculo vai se dar como a porcentagem de infestação ela vai ser igual ao número de folhas atacadas dividido pelo total de folhas atacadas, que vai ser igual com a presença de ácaros. E aí o nível de controle ele vai se basear em 30% das folhas atacadas. De 30% para cima é necessário que se entre com o controle. Quanto às formas de controle, nós vamos ter o controle biológico, né, que vai ser a utilização de predadores naturais do ácaro vermelho, que vão ser ácaros que são pertencentes à família Phytoseidae e coleópteros do gênero Stetoros. Outro controle também que podemos utilizar são os acaricidas, né, desde que sejam com princípios ativos que são registrados para o controle de ácaro vermelho na cultura do cafeeiro. O bicho mineiro. As principais características do bicho mineiro. Ela é uma mariposa pequena e de coloração branca, meio acinzentada. Ela é considerada, até hoje, a principal praga da cultura do café. Ela vai ser encontrada em locais onde se cultiva plantas da família Rubiácea. E ela possui um hábito noturno. Os ataques delas vão ser durante todo o ano, né? Tendo um pico populacional entre outubro e junho. O inseto adulto do bicho mineiro, como eu já disse, é uma mariposa, que ela tem um tamanho pequeno, ela vai ter uma coloração branca acinzentada, vai variar nesses tons. As lagartas, elas são amarelas e possuem o corpo segmentado, que conforme podemos ver na imagem de cima à direita, que dá para ver melhor, a segmentação, como todos sabem, são essas pequenas divisões bem acentuadas no corpo do inseto. Essas lagartas, elas vão viver dentro de galerias, que essas galerias elas vão fazendo uns buracos dentro das folhas, né? E vão criando essas galerias. E esse ataque, consequentemente, ele vai ocasionar a queda das folhas, né? Elas vão se deteriorar e vão acabar caindo. Esses buracos nas folhas, eles, consequentemente, vão reduzir a produção da planta. Quanto aos prejuízos do bicho mineiro. Durante esse ataque, consequentemente, vamos ter a redução da capacidade fotossintética da planta, né? Uma vez que esse inseto ele vai causar o desfolhamento, né? E que esse desfolhamento ele vai ser visível principalmente na parte alta da planta, quando há os ataques mais intensos na cultura.
Nota-se também nas pesquisas que vai haver um maior ataque, uma maior infestação, quando o cafeeiro ele possui espaçamentos mais largos. Os prejuízos mais acentuados que são notados também do bicho mineiro na cultura do café vão ser nos períodos mais chuvosos do ano. Quanto ao controle, as primeiras recomendações, vão ser quanto aos inseticidas, né? Porque é necessário que se utilize inseticidas específicos para o bicho mineiro, inseticidas que não prejudiquem os inimigos naturais desse inseto. É necessário também que haja eliminação das ervas daninhas, né? E uma capina racional, uma vez que tanto as ervas daninhas quanto a questão da cobertura morta, elas podem servir de porta de entrada para esses insetos no cafeeiro. Então deve-se tomar muito cuidado tanto com as daninhas com a questão da capina morta, quanto a questão da cobertura morta, perdão, mantendo sempre uma capina racional. Cochonilha branca. As principais características. O inseto adulto ele vai ter uma coloração castanho amarelado, ele possui uma forma oval e o comprimento dele vai variar de 3 a 4 milímetros. O principal dano causado da cochonilha está relacionado à sucção da seiva, né, que vai ocorrer nos botões florais e nos frutos que estão em desenvolvimento na planta. As principais consequências esse inseto ele vai causar danos nas rosetas das plantas e desde a floração até a colheita. Quanto aos impactos nos frutos, os frutos atacados eles vão cair prematuramente e essas quedas elas vão resultar, consequentemente, em um prejuízo de até 100% em alta infestação. Quanto aos controles. O controle biológico ele vai ser feito utilizando predadores naturais da cochonilha branca, que são a joaninha azelupeides e o bicho mineiro. A joaninha é essa na imagem inferior, essa preta, e o bicho mineiro está à direita, a imagem de cima. Também no controle químico pode ser utilizado inseticidas desde que eles tenham um princípio ativo que são registrados para controle de cochonilha branca. Cochonilha verde. Quanto às principais fases do inseto, ele conta com 3 fases, sendo ela ovo, ninfa e adulto. As ninfas, elas passam por 3 instas, né? Sendo que apenas as de primeiro instas elas vão ser móveis. A partir daí, elas não têm mais mobilidade. O adulto fêmea. Eles são sésseis, possuem um formato oval achatado. O comprimento deles vai variar de 2 a 3 milímetros. São ovíparas e elas se reproduzem por partenogênese, ou seja, elas não precisam, o óvulo delas não precisam necessariamente da fecundação de um macho para que a espécie se perpetue. O adulto macho, ele possui uma característica diferente da fêmea, que ele vai possuir, é o único indivíduo que vai possuir asas. Quanto aos fatores que favorecem a ocorrência desse inseto na cultura, vai ser um inseto que ele vai ocorrer em mais frequência no período chuvoso, sendo ali nos meses de novembro a fevereiro. As formas de controle. No controle biológico, pode ser utilizado também a joaninha azelupeides, que eu já mostrei, que está na imagem abaixo, que ela vai predar a cochonilha tanto na fase larval quanto nas fases adultas. Também pode ser utilizado fungos específicos, esses fungos que atuam como agentes de controle na cochonilha e que também atuam em qualquer estágio de desenvolvimento do inseto. E os inseticidas que podem ser utilizados são os que são registrados para o controle da cochonilha verde na cultura do café. Broca dos ramos. A fase desse inseto adulto, ele vai ser um pequeno besouro, que ele vai medir em torno de 2,6 milímetros de comprimento. Localização das fases. Todas as fases de vida desse inseto, elas vão ocorrer
no interior dos ramos da planta, desde a sua fase inicial até o seu, desde seu ciclo inicial até o seu final, né? E o comportamento de oviposição do inseto vai ser que o inseto adulto ele vai perfurar, geralmente os ramos autotrópicos e os plagiotrópicos, e assim, após essa perfuração, ele vai depositar os seus ovos. Os fatores que favorecem a ocorrência. Os principais que vão favorecer a ocorrência desse inseto são as permanências dos ramos atacados e podados, né? Uma vez que eles sejam mantidos próximos à lavoura, né? Porque sendo mantidos ali, esse inseto ele pode retornar e atacar novas plantas, né? Recomeçar o seu ciclo. Os plantios adensados, né? Que permitem que esses insetos estejam próximos de outras plantas, aumentando a área de incidência do inseto. E os cultivos sombreados. Monitoramento e nível de controle. A amostragem ela vai ser feita a partir dos ramos, né? Tirando um ramo e analisando, abrindo para ver se há incidência do inseto praga ou não. A avaliação visual e o nível de controle, ele não é determinado e sendo necessário controlar o foco inicial, né, que é a reboleira. Quanto aos controles, o controle cultural, ele vai consistir na queima dos ramos atacados pela praga, objetivando matar os ovos, as larvas, as pupas e os adultos que estão presentes no interior desses ramos. Quanto às observações que eu anotei no trabalho que eu pesquisei, é que até o presente momento não havia inseticidas que são registrados para o controle da broca dos ramos na cultura do café. Essas são a referência que eu utilizei, né, que foi o Guia de Bolso, Diagnose e Manejo de Doenças de Pragas do Cafeeiro na Amazônia, da Embrapa. E esse foi o meu seminário de pragas do cafeeiro. Muito obrigado pela atenção.